A CAESB deve entregar ainda hoje um relatório justificando a conta milionária de água do estádio Mané Garrincha. A fatura passou de R$ 37 mil para mais de R$ 2 milhões de maio a junho. De maio para junho. Para se ter uma ideia, seria o suficiente para suprir a demanda de uma cidade inteira como Candangolândia durante um mês. Não precisa nem lembrar que o Distrito Federal enfrenta a maior crise de abastecimento da história. A cifra é espantosa, são R$ 2.266.000. Por enquanto, não há justificativa para uma conta desse tamanho. A CAESB e a Terracap investigam a possibilidade de um vazamento ter sido responsável pelo prejuízo. Esse desperdício de água abasteceria uma cidade como Candangolândia e ainda representa o consumo do estádio durante 5 anos. Um consumo como esse deveria causar, no mínimo, alguma tragédia aqui no estádio, no sentido de provocar um vazamento que inundasse áreas do estádio por vários dias, porque nós estamos falando de um consumo de 5 anos, correspondendo a um único mês. Durante vistoria realizada na tarde desta terça-feira, a Terracap informou que a CAESB deve entregar um relatório detalhado para explicar por que a conta de água do estádio Mané Garrincha subiu tanto de um mês para outro. Saltou de 37 mil para mais de 2 milhões de reais no mês de junho. Nesse sentido, a gente solicitou à CAESB, que é a concessionária local, para que ela fizesse uma auditoria nessa conta e desse uma posição técnica para nós em relação a esse registro. Ela ainda não apresentou esse relatório, nós estamos aguardando para que a gente possa tomar as providências cabíveis para questionar a conta que foi apresentada. O estádio de Brasília já causou prejuízo de mais de 6 milhões de reais e custa ao governo cerca de 8 milhões de reais por ano. A arena mais cara da Copa não recebe um evento desde maio. É muito dinheiro público, né? Escorrendo pelo ralo, Cláudio Berto. É muita incompetência, né? Porque o que a gente vê aí não pode ser apenas incompetência, é também ganância da CAESB. A gente conhece muito bem os truques da CAESB, né? A gente assistiu há poucos meses atrás a criação da criminosa tarifa de contingência que eles nos impôs para nos punir por um erro deles, de não terem sido previdentes e competentes o suficiente para impedir a crise de abastecimento d'água aqui no Distrito Federal. Você imaginar que o estádio Mané Garrincha teve um consumo de água equivalente a 5 anos de consumo, isso é inaceitável. Um consumo que eles estão cobrando do Mané Garrincha corresponde a toda a cidade, toda a receita da CAESB na cidade de Candangolândia durante o mês. Isso é inaceitável. A CAESB, é claro, já disse que o hidrômetro do Mané Garrincha está funcionando perfeitamente. É uma água que, se houve vazamento, ninguém viu por onde vazou. É água para encher, se fosse possível, né, toda essa panela que nós estamos vendo aí do Mané Garrincha. É mais uma mentira, mais uma esperteza, mais um truque que, com toda tranquilidade, eu afirmo, deveria ser examinado, essa questão devia ser examinada e investigada pela polícia e não apenas por esses incompetentes aí. Quem está investigando o caso são os que estão se beneficiando dele com a cobrança de uma conta de 6.000% maior do que a do mês anterior. Lembrando que o racionamento continua. Estão sem água hoje Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, setor de indústrias gráficas e o condomínios do Jardim Botânico. Taguatinga Sul, Riacho Fundo 1, Arniqueiras, Areal e Guará também entram no rodízio desta quarta-feira. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. Agora, mudando de assunto, o Sérgio Moro contestou o primeiro recurso da defesa de Lula no processo que envolve o triplex do Guarujá, no litoral paulista. O juiz da Lava Jato comparou os argumentos de Lula com os de Eduardo Cunha sobre as contas do ex-deputado no exterior. Esse é o nosso assunto agora com Renata Dourado. Renata? Pois é, Lana, a gente lembra que na semana passada o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão e essa condenação é referente àquele triplex no Guarujá. Então, de acordo com essa decisão do juiz Sérgio Moro, de acordo com essa condenação, Lula recebeu esse triplex da empreiteira OAS como forma de propina. Em troca, Lula teria ajudado a empreiteira OAS a fechar contratos com a Petrobras. Lula vai recorrer dessa decisão em liberdade e só
pode ser preso se for condenado em segunda instância. A previsão é que esse segundo julgamento ocorra daqui a um ano. De qualquer forma, a defesa de Lula apresentou alguns questionamentos ao próprio juiz Sérgio Moro. Disse, por exemplo, que o juiz não levou em consideração o que várias testemunhas disseram. Essas testemunhas afirmaram que o triplex não era do ex-presidente, não é do ex-presidente Lula. E aí a defesa de Lula argumenta que Moro levou em consideração apenas o depoimento de Léo Pinheiro, que é o dono da OAS, e ele sim afirma que esse triplex é do ex-presidente Lula, foi todo reformado exatamente para atender aí a família do ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro também comparou esses argumentos aí de defesa de Lula aos argumentos apresentados pelo ex-todo-poderoso, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que ele afirmava não ser o dono dessas contas no exterior, inclusive ficou muito conhecido, né? Ele dizia ser usufrutuário dessas contas, não era o dono, mas era o usufrutuário. Então fez essa comparação, o juiz Sérgio Moro aí fez essa comparação. De qualquer forma, a defesa diz que vai recorrer, como a gente disse aí, a previsão para que aconteça esse segundo julgamento é daqui a mais ou menos um ano. Previsão, né? Porque em judiciário é difícil a gente dizer, mas pelo menos essa é a previsão de especialistas. Lana. Obrigada, Renata. Um julgamento muito aguardado, né, Cláudio Humberto? Todo mundo quer saber o que vai acontecer com Lula. Olha, historicamente, a média de duração, né, do prazo para recurso, para o julgamento de recursos dessa natureza, tem sido de 180 dias no máximo. Portanto, há muitos especialistas que esperam que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, julgue esse recurso do Lula até o fim do ano. Se isso acontecer, Lula, se for confirmada a sentença, poderá passar o fim do ano na cadeia. Ele deveria continua sendo muito agressivo com relação ao juiz Sérgio Moro, que, na verdade, nessa contestação, o juiz Sérgio Moro negou um recurso apresentado pela defesa do Lula, o chamado embargos de declaração. Isso foi rejeitado, foi denegado pelo juiz Sérgio Moro, que continua sendo atacado por Lula e por seus defensores, muito embora ele generosamente não tenha mandado Lula para a cadeia, esperando que essa decisão seja adotada apenas no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. A seguir começa a Semana Pro Minha Brasília aqui no Band Cidade, é logo depois do intervalo.